Paz, igreja. Boa noite. Faz um tempinho, né, que eu não apareço aqui. Estou meio desaparecidinho. Mas, a gente vai ter um corte aqui no que a gente estava estudando, que era o Sermão do Monte, porque aprove a Deus dar direção para o pastor para falar, faz um corte e vamos falar um pouco sobre Cristo. É um assunto que todo mundo acha que conhece, inclusive até aqueles que estudam, que leem a Bíblia todo dia, não precisa nem ser um grande erudito, um grande entendedor, sempre descobre alguma coisa a mais da pessoa de Jesus. Eu não estou falando aqui de uma novidade, sim, mas você sempre percebe alguma coisa a mais que estava ali e você não viu. Estudar a pessoa de Jesus é sempre algo surpreendente. Vamos colocar essas palavras. Eu acho que ficou separada uma versão aí, que é NVT, né, que para passar. Acho que o melhor texto para a gente falar sobre Cristo, e a gente vai começar falando sobre a divindade de Cristo. A gente vai falar sobre muitas coisas sobre Jesus, mas hoje a gente vai falar especificamente da divindade de Jesus. Amém? João 1:1. Famoso, né? Deve estar no pente aí de muita gente. Rapidão, pá. João 1:1. Quarto evangelho. Amém? A minha versão é um pouco diferente. Eu acabei trazendo o note aqui para facilitar aqui, porque eu só tenho essa versão no notebook. Então, a NVT é a versão que eu mais uso para estudos. Eu aconselho os irmãos a adquirirem essa versão, que para mim é a melhor. Assim, é bem fácil de ler, é gostoso, uma tradução boa também. Vamos lá. João 1:1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Obrigado, Gino. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Somente até aí. Pode se assentar, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esse momento aqui na Tua casa, mais um momento onde nós estaremos meditando na Tua santa palavra. É bem sabido de todos aqui que o Senhor nos santifica através da palavra. Que o Senhor abra as nossas mentes para que essa palavra entre nas nossas mentes, limpe a nossa alma, Senhor, para que nós possamos Te servir melhor, que nós possamos entender a Sua pessoa no decorrer desses sermões, que o Senhor traga iluminação aos pregadores aqui, que o Senhor nos ajude, Pai, a entender a complexidade de quem é o Senhor. Nos auxilie, Senhor, nesse momento tão grandioso e, de certa forma, até perigoso de comentar sobre a Sua pessoa e entender, Senhor, porque não é fácil. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa compreensão aqui hoje. Amém. Essa passagem é bem conhecida, né? Acredito que todo mundo um dia já passou por ela, que é o famoso João 1:1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Falar sobre a divindade de Jesus nos dias de hoje é conversar sobre um assunto que já tem as suas bases consolidadas. Falar hoje de Jesus, principalmente no Brasil, parece que é algo assim, não tem nada de novo para falar de Jesus. O Brasil é quase todo cristão, aí tem as suas várias vertentes, mas isso não interessa. Jesus já é conhecido no Brasil. Então, falar de Jesus, a gente já tem uma boa base de quem é Jesus. Não precisa tanto falar assim dele. Mas eu vou mostrar para você a importância de saber um pouco mais da pessoa de Jesus. Nós temos muitas religiões que não têm a Jesus como Deus único. Vamos partir aqui desse princípio. É somente os cristãos que têm Jesus como Deus, certo? E no caso, nenhuma dessas religiões que não tem Jesus como Deus, para a gente não interessa aqui hoje.
a gente vai falar especificamente da pessoa de Jesus. Então eu não estou interessado aqui em mostrar argumentos para você sair por aí na rua debatendo com um muçulmano, com um budista. Não é a minha intenção aqui. E sim apresentar a pessoa divina de Jesus para vocês hoje. Embora a gente também sabe que dentro do cristianismo existem vertentes, a gente chama de heréticas, vertentes hereges. A gente tem os testemunhas de Jeová, por exemplo, que é um caso bem específico aqui, que eles negam a divindade de Jesus. Isso é importante você saber, porque eles não são seus irmãos, amém? Então quando eles chegam lá assim domingo de manhã na sua porta, saiba, aquela pessoa quer que você deixe de acreditar que Jesus é Deus, amém? Isso eu falei que eu não ia dar argumentos, mas assim, é um alerta. Isso aqui, tomem cuidado. Eu não estou falando que você não tem que conversar com esse tipo de pessoa, não pode ter amizade. Você pode ter amizade, pode conversar, pode ser da sua família, não tem problema. Mas quando for começar a falar da pessoa de Jesus, liga as anteninhas. Fala, esse cara acredita que Jesus não é Deus. Então, calma lá, eu tenho que agora ouvir com atenção tudo que ele vai falar sobre Jesus. Amém? Mas o ato de as pessoas negarem a divindade de Jesus não é algo exclusivo do nosso tempo. Eu separei aqui 2 exemplos bem legal, aqui históricos até do cristianismo. No século I e II ali mais ou menos, você já deve ter ouvido falar em algum lugar, se você estuda filosofia, gnosticismo. Eu não vou falar tudo que tem o gnosticismo, mas tem um ponto bem interessante dessa ideia lá para o século I, II, assim, que essa galera não conseguia acreditar que Jesus era Deus. Porque assim, dentro de uma das crenças deles, tinha uma separação assim. O que era material, vamos colocar assim a grosso modo, né? O que era material, o que você via, o que dava para apalpar, né? Até assim dentro da sua mente, tudo que você via material era ruim. E tudo que transcendia a matéria era bom. Esse é o princípio, essa é uma das teses do gnosticismo nessa época que quase acabou com o cristianismo. Tá? A gente só está aqui hoje graças a Deus, porque Deus levantou grandes teólogos naquela época para refutar esse tipo de pensamento. E assim, Jesus tinha acabado de morrer aqui, e o cristianismo já estava ameaçado de extinção. E pasmem, o gnosticismo foi a única, não vou colocar religião, mas religião para entender melhor, foi a única religião que quase acabou com o cristianismo até hoje. Nem as perseguições conseguiram destroçar o cristianismo como o gnosticismo fez. O gnosticismo não perseguia com uma metralhadora, né, igual em países lá no Oriente que a gente tem. Não perseguia dando chicotada. Não, era aqui na ideia, era trocando conversas. Eles quase conseguiram acabar com o cristianismo. Então eles negavam a divindade de Jesus. Falavam, mas Jesus, ele é carne. Eles perguntavam assim, mas esse Deus aí que você está falando, Jesus, ele era um homem. Ele era homem. E ele era Deus? Deus é bom. E como uma coisa transcendente pode ser boa e estar em um corpo material que é ruim? Não, para com isso daí, cara. Eu não vou mais te ouvir, não. Né? Para com essa palhaçada aí. Então, por isso eles não acreditavam na divindade de Jesus. A outra, a gente tem uma galera parecida com os testemunhos de Jeová, que são os arianos. É uma vertente ali da época também que negava a divindade de Jesus, tipo nos dias de hoje, igualzinho, muda pouca coisa. Mas era assim também, eles usavam a Bíblia e tudo e falavam, não, eu consigo provar na Bíblia que Jesus não é Deus. E pasmem, eles conseguiam convencer muitos. Com aqueles que eram menos preparados, eles conseguiam convencer. Então, por isso que eu falo, cuidado quando você for ouvir pessoas assim que negam a divindade de Jesus, porque eles são convincentes. A gente precisa ter certeza do que a gente crê. Aqui, intelectualmente, eu estou falando também. Vocês estão entendendo até aqui? É que esse pano de fundo histórico é importante. Para resumir, não é só nos dias de hoje que tem esse negócio de negar Jesus, tá bom? Desde antigamente sempre teve.
esse versículo aqui que João coloca, ele parece que está tentando dialogar com esse tipo de assunto. Porque era uma coisa que estava nascendo ali na época que João escreveu esse evangelho. Era ali nesse meio termo. João estava quase morrendo e estava vindo essa religião e ele estava escrevendo. Esse foi o último livro de João praticamente. Foi um dos últimos. E está aí. Ele conseguiu pegar um pouco dessa época aí, dessa nascente, né, dessa religião. E ele coloca ali, ó, no princípio aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então João parece que já está colocando ali um alicerce, sabe, ó, vocês cristãos, parem de ouvir essa galera que fala que Jesus não é Deus. Não interessa o que eles dizem. Eu convivi com Jesus, eu andei com Ele, eu vi com os meus olhos, as minhas mãos apalparam e os meus olhos viram. Não é isso que ele fala? Ele é Deus. Nós vimos isso. Nós temos base para crer nisso. E, lógico, ele vai dando uma argumentação bem extensa sobre isso, a gente não vai passar por tudo aqui. Além disso, olha que interessante que João está tentando colocar. Presta atenção naquela palavra ali, as duas primeiras palavras. No princípio, aquele que a palavra já existia. Não te lembra Gênesis 1:1, onde diz que no princípio Deus criou os céus e a terra? João, ele está tentando colocar assim, com força, que Jesus é Deus. Porque ele não estava, não antes ele só estava lá. No princípio, ele já está jogando o primeiro argumento. No princípio, igual lá em Gênesis, Deus criou as coisas. Olha aqui, Deus criou no princípio. Então ele coloca Jesus no mesmo lugar. No princípio, Jesus já estava lá. Agora vamos passar frase a frase esse versículo que todo o tempo que a gente vê aqui vai ser pouco para tentar esgotar isso que a gente está falando. Agora que a gente tem um pano de fundo interessante, e somente pelos pontos que eu dei aqui para vocês já acho que seria até suficiente para a gente tentar entender mais da pessoa divina de Jesus e dos perigos também de não entender essa parte divina de Jesus. Através de alguns versículos nós vamos trabalhar essa parte da divindade de Jesus, começando pelo texto de João 1:1, que é esse que está aí na tela. A primeira frase: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Primeira frase, essa que a gente tem que focar agora. João está dizendo que no começo de tudo existia uma tal de palavra com P maiúsculo. Então essa é a primeira frase que a gente tem que se ater aqui agora. Antes de existir tudo, tinha uma tal de palavra. Estava ali, e é uma palavra com P maiúsculo. É porque ali está tudo em caps lock, né? Está tudo grandão. Mas é P maiúsculo. Então, antes de existir tudo, já tinha uma tal de palavra. Como assim? As coisas só vieram a existir depois. Como é que ele estava antes de existir tudo? Para ser mais preciso no que João está dizendo, antes de qualquer coisa vir a existir, antes de o universo ter as suas moléculas criadas, antes da expansão do cosmos, a palavra já existia. Antes de tudo, literalmente tudo existir, já existia alguma coisa. Então quando você ouve aí nos meios acadêmicos, até na tua escola, que não sei do que, do Big Bang, aí tudo começou a existir. Não. Primeiro que cientificamente isso não tem como ser fato, né? Nada se cria do nada, tudo se cria a partir de algo. Então se o Big Bang partiu de alguma coisa, tinha algum ponto, que é o que é argumentado, para existir alguma coisa. Então, e do ponto de vista teológico, já existia tudo. Cristo estava lá. Ele estava antes de tudo, de toda essa bagunça aí que você vê de explosão de Big Bang, sei lá o que, de tudo que você ouve falar aí nos lugares por aí. A palavra não foi criada junto com o universo, porque a palavra estava lá antes do universo. É isso que João está tentando dizer. Calma lá, eu não estou dizendo também que Jesus aqui não foi criado. E eu nem vou falar isso porque Jesus não foi criado, amém? Mas não é o ponto de João. A gente tem que ser honesto na interpretação também.
O que João está querendo dizer na primeira frase é que antes da criação, de tudo que é material que a galerinha estava falando lá, já existia esse cara que a gente estava vendo. Ele estava lá. E ele prossegue, a segunda frase. A palavra estava com Deus. Agora João acrescenta essa tal palavra com o Criador na criação. Então agora ele coloca ali, a palavra estava com Deus. Peraí, então ele não estava só antes, aqui é o ponto, aí começou a existir. Ele não estava só antes, ele estava com Deus. Aí agora a gente entende porque no princípio João quis linkar uma com a outra. Porque ele estava com Deus também, ele não estava só antes, ele estava com Deus. Porque, sei lá, os anjos, eles foram criados. Então, mas assim, eles estavam antes da criação, talvez, da criação material que a gente tem, mas foram criados. Só que aqui João está colocando além até disso. Ele estava com Deus, ele estava lá do lado de Deus, estava ali, junto. Essa é a ideia que João quer passar. Não é que ele só é talvez uma criatura que existe antes da criação, não. Ele estava com Deus. E ele também ressalta a informação de que essa palavra estava desde antes da criação. Isso porque a palavra estava com Deus, que é o Criador de tudo que vemos e somos. Na terceira frase, você tem João agora colocando ali, e a palavra era Deus. Esse é o ponto máximo de João aqui. E a palavra era Deus. Esse é o resumo do que João pretende passar no seu evangelho inteiro. Antigamente, principalmente aqui no contexto de João, as pessoas costumavam colocar o tema que elas iam abordar nas cartas já no começo. Quer ver um negócio legal que acontece hoje do mesmo jeito? Sabe, Reels do Instagram, TikTok? Quando você quer chamar a atenção de uma pessoa, você tem que jogar o assunto já na cara, assim. Pá, esse assunto aqui. Aí você prende a atenção da pessoa. É isso que João está fazendo aqui, um TikTok. Ele está falando, vou falar para vocês como é a palavra. O que é a palavra? A palavra é Deus. Pronto, ele já jogou aqui na tua cara. Pá! Aí agora ele tem mais trocentos versículos e capítulos para explicar quem é esse Deus e o que é a palavra, o que ele fez, comandou, e os seus segredos. Pois bem, como é de costume nas redações, foi o que eu passei aqui, agora de maneira bem enfática, João diz que essa palavra é Deus. E quem é essa palavra? Ele continua dizendo para explicar melhor. Aí nos versos 1 e 2 em seguida, ele fala ali. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi feito. Agora João não se refere mais a esse ser como palavra, mas como ele. Perceba que aí já no verso 2 ele não fala, agora ele é só uma palavra aleatória. Agora é ele. Agora ele coloca como uma pessoa. Ele existia no princípio com Deus. Então, ou seja, aquela palavra que estava no princípio agora é ele. Então não é só a palavra agora. Agora ele colocou uma pessoa. Ele vai continuar apresentando essa pessoa. E quem é ele? No verso 17, João revela quem é. 17 do capítulo 1. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora, depois de 17 versículos, ele fala quem era esse ele, quem é a palavra. Jesus Cristo. Depois de tudo isso. Parece meio óbvio tudo isso que eu disse aqui, mas acredite, para muitos não é. Tudo isso que eu mostrei aqui para você, assim, só uma parte, para tentar mostrar que Jesus é Deus biblicamente, tá? Não é segundo o que você pensa, o que você acha, biblicamente. Tudo isso aqui parece óbvio para a gente, acreditar que Jesus é Deus. Só que para muita gente não é, a gente tem prova disso, eu acabei de dar aqui. Fora outras religiões que a gente tem.
Isso já deveria, no mínimo, despertar na gente uma sensação de urgência evangelística. Essas pessoas estão indo para o inferno. Se elas não crerem que Jesus é Deus, como Jesus vai perdoar os pecados dessa pessoa, visto que quem perdoa pecados é somente Deus? Isso a gente tem no Antigo Testamento dizendo, e no Novo Testamento a gente tem Jesus como perdoador de pecados, como aquele que redime os pecados. Então é a mesma coisa, é a trindade aqui. Se essas pessoas não acreditam que Jesus é Deus e que perdoa os pecados, o que adianta? Você pode dizer que você serve a Alá, a Yahvé, você pode, o que você quiser. Se Jesus Cristo não é Deus para você, você corre sérios riscos de ir para o inferno. Porque essa é a principal doutrina de Cristo, da pessoa de Cristo, que Ele é Deus. É o principal, por isso a gente começou com ela. Você precisa entender que Jesus é Deus, acima de qualquer outro atributo. Misericórdia, compassivo, misericordioso. Ele é Deus. Amém? Opa. É necessário entendermos outra coisa também, que no Evangelho é muito mais importante relembrar do que inventar coisas novas para pregar. Por que eu estou dizendo isso aqui? Parece meio aleatório. A gente tem que relembrar ao invés do que tentar pregar coisas novas aqui, sempre descobrir alguma coisa nova para pregar. Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Quantas vezes na semana você para pensar na divindade de Jesus? Você pode pensar em um monte de outras coisas. A respeito da Bíblia eu estou falando, mas que Jesus é Deus, eu duvido que 2 vezes na semana você parou para meditar nisso. E está tudo bem. Não está tudo bem, mas acontece. A gente está ocupado lendo outra coisa, sei lá, a gente tem um plano de leitura e a gente acaba lendo um monte de outra coisa, aprende um monte de outra coisa sobre a Bíblia, mas e a pessoa de Jesus? Eu costumo dizer para pessoas que são mais íntimas minha, quando elas vão ler a Bíblia, eu sempre pergunto assim, mas você viu Jesus nisso daí que você está lendo? Mas é a genealogia de Abraão. Você viu Jesus aí onde você está lendo? Mas eu estou lendo Provérbios. Você viu Jesus aí onde você está lendo? Porque Jesus em Lucas 24 fala que a lei, os salmos, os profetas dão testemunho dele. Se você algum dia leu a Bíblia em qualquer pedaço e não viu Jesus ali, você não leu certo. Ponto. Isso é um fato. E agora falando sobre relembrar, a gente acaba voando um pouco aqui no assunto. Em Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 1, olha que interessante isso daqui, tem tudo a ver. É que meus negocinhos ficam fugindo aqui, cara. Olha lá. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Note aí, no versículo 1, refrescar sua memória. Refrescar do quê? E aí, no versículo 2, lembrem do que disseram. Refrescar, lembrar. Pedro incentiva os seus leitores a lembrarem, assim como ele mesmo procura refrescar a memória deles. Ali você pega essa carta, Pedro ele está relembrando e incentivando as pessoas a lembrarem daquilo ali. É para ficar com isso na cabeça. O Evangelho é muito mais sobre relembrar
basta lembrarmos de como funciona a ceia do Senhor. Quando a gente vem aqui, sempre no domingo de ceia, o que a gente está fazendo? A gente não está relembrando a morte do Senhor e de como Ele partiu o corpo por nós para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Não é isso que é a ceia? Não é isso que a gente precisa relembrar? Porque o cristianismo é sobre isso, é sobre relembrar. Não é sobre ficar inventando um monte de coisas. E a gente precisa relembrar da pessoa de Jesus sempre. Qualquer pedaço das Escrituras, qualquer atitude que você for tomar, e a pessoa de Jesus, e a divindade dele. Para além disso, tem mais 2 textos aqui interessantes para a gente passar sobre a divindade de Jesus. Esse sermão aqui, irmãos, é um sermão, um pouco mais cansativo, só que é preciso, porque são coisas importantes que mexem com a nossa fé. Isso aqui é a base da fé do cristianismo. Se você não acredita nisso, não é possível você ser um cristão verdadeiro. Agora veja aqui, 1 João 5:20. Se você acha que está pouco, João 1:1, vamos jogar mais um aqui. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Então o Filho de Deus veio para dar entendimento para a gente conhecer o Deus verdadeiro. A gente então conhece esse Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Quem que é então Ele é o Deus verdadeiro? Jesus Cristo, ele acabou de falar. A gente tem aqui mais uma prova de que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Ele não é só Deus, ele é Deus verdadeiro. É interessante isso que João está falando aqui. Antes que você, ou talvez se você pensa assim, Israel era uma nação que todo mundo, que assim, era uma nação monoteísta. Todo mundo tinha um Deus só. Errou. Israel não era monoteísta. Eles não tinham um Deus só, eles tinham trocentos deuses. Israel, talvez menos Deus, era assim, era a mínima porcentagem que tinha ali de judeus, assim, vamos dizer, ortodoxos, né? Aquela galera que dedicava assim para sacerdócio. Israel tinha um monte de deuses. Se não fosse assim, para que a gente teria tantos livros de profetas exortando o povo a voltar para Deus, a abandonar os falsos ídolos? Se tinha falso ídolo no meio, era porque não tinha um Deus só. E João parece estar querendo fazer esse paralelo aqui. Falou, ele não é só um Deus igual a gente tem aqui na nossa nação, ou no paganismo da época que tinham vários deuses. Ele não é Deus só. Ele é o Deus verdadeiro. Se ele é o Deus verdadeiro, todos os outros são falsos. E às vezes para a gente acreditar nisso e até falar para as pessoas, pode soar grosseiro, não é verdade? Diga para um muçulmano isso. O Deus que você serve não é verdadeiro, o meu é verdadeiro. Ele vai te explodir. É mais ou menos assim. É preciso crer nisso, que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Nenhum outro Jesus Cristo que você vê por aí também é verdadeiro. É o Jesus Cristo da Bíblia, porque a gente vê um monte de Jesus por aí, né? Um Jesus fofinho, um Jesus paz e amor. Vem aqui, né? Quer ser meu amigão? Aí você senta do lado dele, vocês trocam uma ideia, não é verdade? É o Jesus da hora. Para com isso aí, que esse não é Jesus, amém? Eu já vou mostrar Jesus aqui para vocês como ele é de verdade. Te garanto que é assustador. Então esse verso é a prova cabal de que Jesus é Deus de novo, mais uma vez. E olha, notem, João, de novo, ele gosta, né? Parece desse assunto de divindade. Na primeira frase, nós vemos que pudemos conhecer ao Deus verdadeiro, está ali.
Na segunda frase, nós temos comunhão com esse Deus verdadeiro. Então vai crescendo, sabe? A gente primeiro conhece, agora porque a gente conheceu, agora a gente tem comunhão com esse Deus verdadeiro. E na terceira frase é tipo assim, matou. O Filho de Deus é o Deus verdadeiro, que é quem João está tentando apresentar. O Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Jesus já tinha falado isso, eu sou a vida. João está juntando tudo aqui, assim, as provas, ó, blá, blá, blá. Esse é o Deus verdadeiro. É que o meu notebook aqui, ele às vezes dá uma escapada, tá? Continuando. Outro texto interessante, esses textos são só mais 2 textos, né, que eu estou passando aqui de forma bem rápida, só para complementar aquilo que a gente está falando. Tito 2:13. Olha aí, que interessante. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quem é o grande Deus e Salvador? Jesus Cristo. Mais uma vez, agora aqui assim, para você não falar, mas João ele é meio histérico com esse assunto. Não tem outro cara falando sobre isso, não? Tito. Tem vários outros, né? Se a gente for separar aqui o tanto de versículo que tem de prova disso, a gente não é ter tempo. Mas a gente tem outra pessoa falando agora, que Jesus, ele é o grande Deus e Salvador. Além dele ser Deus, ele salva. Ele não é só um Deus igual o Deus dos gregos, que é uns deuses que ficam lá longe, né, no monte do não sei das quantas, e aí eles descem ali, faz uma baguncinha e sobe lá, e se eles quiserem eles te atendem, e eles são meio bugados. Não, ele é Deus e Salvador. Ele é o Deus verdadeiro, ele é o grande Deus, ele é Salvador, ele é a palavra, ele é o verbo. Ele é Deus, Jesus Cristo. Tudo gira em torno de Cristo, tudo tem a ver com Ele, porque tudo foi feito para a sua glória. Jesus é Deus. Todos os atributos de Deus são encontrados nele. De novo, não dá para a gente, obviamente, passar o tanto de versículo que tem aqui sobre os atributos de Jesus. A gente pode fazer isso numa próxima. Aqui eu estou interessado em mostrar só a parte divina, que Jesus é Deus. Jesus é justo. Jesus é santo. Jesus é amoroso. Jesus é ira. São os mesmos atributos que você encontra em Deus. Por quê? Porque Jesus é consubstancialmente, né, a linguagem certa aqui, ele tem a mesma substância de Deus, embora ele não seja o Deus Pai. Ele é Deus como Pai, mas não é Deus Pai, e ele tem a mesma consubstância. E eles são um Deus só. Complicado, né? Um dia a gente passa sobre Trindade aqui, porque é legal jogar assim essa bomba assim para os irmãos, vai estudar em casa. Esse versículo que eu separei aqui, que é um dos últimos, presta atenção nele. Está lá em Apocalipse. Rapaz, eu não separei aqui a referência. Apocalipse 1. Apocalipse 1. Deixa eu ver aqui. Vê se eu acho rapidinho aqui. Está em Apocalipse 1, só deixa eu lembrar certinho. Apocalipse, Jesus, mãe fiel, a visão do Filho do Homem. Rapaz, versículo 12 em diante. Esse aqui. Apocalipse 1, do versículo 12 em diante. Quando me voltei para ver quem falava comigo,
Vi 7 candelabros de ouro, e, em pé entre eles, havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. E a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol, como em todo o seu esplendor. Quando vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Jesus não está em um madeiro crucificado chorando, sangrando. Ele não está. Ele está desse jeito aí. Ele tem os olhos como chamas. O rosto dele brilha tanto que parece um sol. Você consegue olhar para o sol? Os olhos dele representam a ira de Deus. Você aguenta a ira de Deus? Os pés polidos como bronze, de bronze como polidos, é a força da sua base. A faixa de ouro, ele é rei sobre tudo. Cabelo branco, cabelo branco representa a experiência, os anos de vida, representando a eternidade. Você é eterno? É esse Jesus que te apresentaram ao longo da vida? Será que a gente tem conhecimento do poder desse Cristo que a gente serve? Esse Cristo vai voltar um dia, e ele vai voltar desse jeito aí. Como está a sua vida para receber esse Cristo? Este é Jesus em toda a sua glória. Não aquele que está triste em uma cruz de madeira. Jesus é divino e poderoso. Ele tem os olhos como ele tem chamas de fogo nos olhos. Sai da sua boca uma espada. Mas nada disso deve nos atormentar. Isso deve te atormentar se você não é um salvo. Mas isso não precisa atormentar a gente. Porque mesmo ele tendo todas essas características que para a gente é assustador, Jesus ser desse jeito, e não como aquele Jesus que é apresentado, talvez em algumas igrejas mais modernetes ou na mídia fofinha, a gente não precisa ter medo, porque ele estendeu a mão direita para João. Quando João caiu como morto, assustado, não é que João ele desmaiou. Alguns podem desmaiar vendo essa coisa estranha no mínimo, né? João tinha andado os 3 anos com Jesus, até mais. Ele tinha visto Jesus com braços normais, com os olhos normais, cabelo normal. E agora ele tem uma visão dessa pessoa que andou tanto tempo com ele assim. É assustador. E ele cai como morto. Ele fica horrorizado com aquilo, apavorado com a imagem que ele está vendo. Ele cai como morto, estático, paralisado. Ele ficou ali assim, sem reação. Sabe quando você vê alguma coisa muito ruim, ou você recebe uma notícia muito ruim que você trava? É mais ou menos isso daí, para pior, que João viu. E mesmo assim, Jesus, com toda a compaixão e misericórdia, estendeu a mão direita e tocou nos ombros dele. Olha, calma. Não precisa ter medo.
Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Alguns aí têm as chaves do inferno. Sim, eu sou tudo isso que você viu, João, mas não precisa ter medo. Nós vamos morar no mesmo lugar. Nós estaremos com Deus Pai um dia. Eu estou aqui para te redimir dos seus pecados. Esse é o meu poder como Deus também. Eu não sou só ira. Eu não sou só aquele que vai trazer a justiça para aqueles que não me aceitaram. Eu sou remidor também. Não precisa ter medo. A gente precisa ter confiança em Cristo, o nosso Deus, o nosso único Deus. Ele é poderoso para criar o universo, para julgar os ímpios, para perdoar os nossos pecados, para salvar a gente do inferno. Ele é quem vai salvar a gente. Se a gente tem tanta confiança nele, de que ele é Deus de verdade, a gente sim tem consciência de que ele é tudo isso que a gente viu aqui, mas de que a gente pode chegar com confiança no trono da graça e pedir: Jesus, interceda por nós ao Pai. Eu sou pecador, eu sou miserável, mas somente o Senhor, com a autoridade e com o poder de Deus, pode me perdoar, um miserável como eu. Me perdoa. E ele vem, estende a sua mão direita e fala: não tenha medo. Eu te perdoei dos seus pecados. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento maravilhoso de meditação na Tua Palavra. Eu te agradeço porque nós pudemos entender um pouco mais da Sua pessoa divina e de como o Senhor, ao mesmo tempo que é justo, é perdoador. De que o Senhor está com a Sua igreja, de que o Senhor protege a Sua igreja. Nós podemos entender que a Sua pessoa é esplendorosa, Senhor. Não existem palavras, não dá para descrever a Sua pessoa. A gente pode só falar algumas coisas sobre isso, mas que o Senhor traga mais força, mais entendimento a respeito da Sua pessoa, para que nós tenhamos uma fé fortificada em Ti, com bases sólidas, com alicerces que não são possíveis destruir e nem ser trocados. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão maravilhoso aqui diante da Tua presença. Amém.